Bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Jornal Gente, semana começando hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Vamos aos destaques dessa edição aqui na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV. Começando a falar com a situação em Brasília, porque é o seguinte, meus amigos, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que na sexta-feira definiu que as emendas PIX, chamadas dessa forma, porque é aquele dinheiro que cai imediatamente a partir da destinação dada pelo parlamentar, que elas não podem continuar da mesma forma, é claro que há um estremecimento na relação entre Legislativo, Executivo, Judiciário, de novo, essa mesma história, agora com um novo enredo, mas o fundo é o mesmo. Você sabe que o Supremo suspendeu o pagamento das emendas PIX até que o Legislativo estabeleça novos critérios para os repasses, um impacto gigante para a forma do Poder Legislativo hoje atuar em relação à destinação de recursos, ainda mais em ano eleitoral. A gente ainda vai falar muito nessa edição aqui do Jornal Gente a respeito desse assunto, mas a questão é a seguinte: se a pauta for mantida e não houver impacto naquilo que foi combinado dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o Senado deve votar amanhã o projeto que trata da reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia brasileira. Esse acordo já está firmado com o Executivo e com o Supremo, de novo os três poderes. Por quê? Porque o Executivo bateu as portas do Supremo e aí conseguiu uma vitória, dizendo que a isenção não poderia continuar da forma como sempre foi, desde lá dos idos de 2012. A questão é que isso já é página virada. E os impostos, na sua totalidade, sobre a folha de pagamentos daqueles setores que mais empregam na economia brasileira, começam a voltar no ano que vem. É bom lembrar, então, a regra para você que ou é empresário ou trabalha num desses setores, e boa parte da população brasileira trabalha num desses setores, porque haverá mudanças tributárias e mudanças grandes. Para 2024 não muda nada, a partir do ano que vem há um aumento gradual que termina em 2027. Então, para o ano que vem, a contribuição patronal sobre o INSS vai para 5%, 10% em 2026 e aí volta na sua totalidade 20% em 2027. Nós falamos aqui no Jornal Gente com o senador Efraim Filho a respeito desse assunto. Ele é o autor do projeto que deve ser votado amanhã pelo Senado e diz que já passou da hora do Brasil resolver essa questão. Vamos ouvir. O tema da desoneração, sem dúvida nenhuma, a agenda principal da agenda econômica do Brasil durante o ano, né? Já é um tema que se arrasta, já não é a primeira vez que a gente está aqui debatendo esse tema, mas me parece que agora ele chega perto da sua conclusão, com a definição de um acordo, né, entre o Congresso, o governo, os setores da economia, para que a gente possa avançar com uma vitória do Congresso, né, prevalece o entendimento de que a política pública da desoneração da folha de pagamento é uma política pública válida, né, dialoga com a vida real do cidadão brasileiro. Pois é, a questão é a seguinte: a desoneração está infelizmente acabando. Não se achou uma solução, o Executivo jogou junto com o Poder Judiciário, conseguiu vitória no Supremo Tribunal Federal e esse assunto que de fato, olha, se arrasta tanto tempo, talvez agora esteja perto de uma conclusão. Longe de ser uma boa conclusão, não é? Porque, na verdade, a gente está voltando a onerar aqueles que empregam na economia brasileira. Mas, isto posto, uma saída tem que ser encontrada. O que ainda falta definir e que não é fácil: de onde vai sair o dinheiro para a compensação dessa desoneração que será mantida parcialmente até 2026? De onde? É uma ginástica e haja criatividade, meus amigos. O que se cogita são várias possibilidades indicadas pelo projeto de lei. Por exemplo, para que a gente tenha uma ideia, um novo prazo para repatriação de recursos do exterior com taxas reduzidas, um programa de descontos para quitação de dívidas que empresas têm com as agências reguladoras, captura de depósitos esquecidos em contas judiciais há mais de 5 anos. É o chamado catadão, vê de onde dá para tirar para que não seja necessário aumentar a alíquota ou se criar um imposto
para cobrir a isenção do outro, que não tem o menor sentido. É isso que a gente vai ver na conclusão que vai ser feita no Senado Federal nessa discussão que deve começar amanhã. Não é o melhor caminho, não é a melhor saída. Segundo o senador Efraim Filho, foi a saída possível e muitas vezes na política essa é a realidade também. Mas enfim, já que é dessa forma que a gente encontre o melhor jeito, o jeito menos doloroso e rápido também para que essa página possa ser virada. Nós vamos agora até Brasília. Cláudio Humberto chegando com um destaque nessa abertura de semana. Bom dia, Cláudio.